Olá, amigo do canal do Marumo, tudo bem? Bom, mais uma vez temos aqui um exercício da linguagem C para ser resolvido. Esse exercício nós utilizaremos a técnica de vetores, de uma declaração de vetor. A ideia é a seguinte: eu pedi para que vocês fizessem um programa que efetuasse a leitura a partir do console de 10 dados digitados pelo usuário, 10 valores inteiros digitados pelo usuário, e armazenasse esse valor em um vetor determinado chamado A. Em seguida, construir um vetor B do mesmo tipo, observando a seguinte formatação. Como resultado, você vai ter, se o valor do índice for par no vetor A, o valor entrado pelo usuário deverá ser multiplicado por 5 e armazenado no vetor B. Se o valor de índice for ímpar, o valor entrado na posição deverá ser somado com o valor 5, né, e atribuído ao vetor B. Exemplificando, para que fique mais claro, nós teremos o seguinte: supondo que o usuário entre com esses valores que aqui estão. Observa que aqui é o meu índice, ou seja, A na posição 0, A na posição 1, até A na posição 9, um vetor de 10 posições, e o usuário tem entrado com esses valores, uma suposição. O que isso resultará? Ou seja, ao analisar que esse índice é par, eu pego esse valor e multiplico por 5, chegaria a 50, armazeno isso no vetor B, ok? Se o índice for ímpar, eu pego esse mesmo valor, aqui, aliás, este valor entrado pelo usuário, 8, e somo a 5, ou seja, quando o índice for ímpar, o valor será somado a 5. Por exemplo, 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 10 mais 5, 15. 5 mais 5, 10. Ok? Voltando. Ao final, mostrar os conteúdos dos dois vetores invertidos, ou seja, eu não quero que você armazene os valores de forma invertida ou que você faça uma inversão dos vetores. Eu quero que você liste os dois vetores em ordem decrescente. Ordem decrescente de índice, ou seja, a última posição até a primeira posição, e não decrescente de valores. Ok? Vamos ao Code Blocks para a solução desse exercício. Ok? Pois bem, solicitando então um novo programa, um novo projeto no Code Blocks, chamarei ele de Material 5, Mate 5, Exercício 1, tudo junto. Finalizei e vamos ao main. Vou definir uma constante, define, vou chamar essa constante de DIN e atribuir o tamanho 10. Vamos ao programa, deixa eu limpar aqui o template. Vamos deixar só o main. Definimos um vetor A de 10 posições e um vetor B também de 10 posições. Ok? Uma variável para fazer a iteração. Nessa primeira estrutura que será montada, eu farei um for para receber esses dois dados e em seguida já atribuir, no momento em que eu entro com um dado, eu já sei qual é o índice posicional. Já farei o cálculo e apresentarei no vetor B. Para isso, vou utilizar, em vez da função C, um operador ternário, o if ternário. Ok? Então, estrutura para a entrada de 10 valores e o cálculo para o vetor B. Deixar documentado para facilitar os seus estudos. Então, for i começa em 0 e menor que a dimensão definida, que no caso agora definimos como 10, e mais. Nesse momento, vamos pedir para que o usuário entre com os dados. Printf, uma mensagem na tela, digite o valor do vetor A
na posição que eu vou colocar aqui, porcentagem D, barra N, e aqui a gente coloca o I, que é o nosso iterador. Efetua a leitura do dado, porcentagem D, porque ele é inteiro, poderia ser um porcentagem I, e comercial, o nosso vetor A na posição de I. Feito isso, será feita a leitura para até 10 valores, de 0 a menor que 10, ou seja, de 0 até 9. Após a leitura de cada dado entrado, eu farei a verificação e já a atribuição ao vetor B na mesma posição. Ou seja, B na posição de I recebe o resultado do teste que eu farei aqui no nosso if ternário. Ou seja, se o I, que é o nosso índice, for par, então olha como é fácil, for igual a 0, então, lembre o sinal de interrogação, o que vem à direita do sinal de interrogação é o verdadeiro, o cálculo que eu farei para atribuir a B na posição de I. Ou seja, eu pego o valor de A na posição entrada, multiplico por 5, pois é par. Caso contrário, eu faria o mesmo processo, ao invés de multiplicar, eu somaria com 5. Pronto, fim de papo. Então, veja bem, se o meu iterador, vamos pensar aqui na primeira passagem, é 0, 0, não dá para dividir por 2, naturalmente sobra 0, então eu considero como par. A na posição 0 vezes 5, é o que ele vai fazer, do lado verdadeiro. Então, eu entrei com 10, 10 vezes 5, esse 50 será atribuído à variável B na posição de mesmo índice. Caso contrário, seria feito o A na posição de I, somado a 5 e atribuído ao nosso vetor B. Fim de papo, coisa simples a ser feita. Agora, vamos apresentar os dois vetores em ordem invertida. Uma estrutura para apresentar os dois vetores. Farei duas estruturas for para listar um dado ao lado do outro, de tal forma que, olhando, fique um abaixo do outro, fique fácil para analisar se o cálculo foi feito correto. Então, farei assim. For, meu I começará na última posição, ou seja, dimensão menos 1, ou seja, qual é o tamanho? O tamanho é 10, menos 1, 9. Começo na posição 9. Enquanto I for maior ou igual a 0, eu faço o laço, ou seja, até você chegar em ordem decrescente em 0. Não esqueça agora de você fazer a subtração e não a adição. I menos menos. Vamos lá? Printf. Vamos mostrar apenas o dado. Vou formatar esse dado em 3 casas decimais. Porcentagem 3D. Porcentagem 3D e um espaço aqui. Vírgula A na posição de I, ou seja, mostrou A na posição 9. Para que não fique apenas os dados estados, vou colocar um printf aqui informando que esses valores são os valores do vetor A. Valores do vetor A da última até a primeira posição. Vamos colocar um barra N aqui, colocando sem acentuação. E farei a mesma coisa aqui, porém, antes colocaremos um barra N 2 vezes para pular 2 linhas. Valores do vetor B da última até a primeira posição. 2 pontos barra N. Agora, faremos o for. Vamos na técnica aqui do Ctrl+C no Ctrl+V. E assim, não esquecer de fazer a troca para a variável B, neste caso. Espero que vocês tenham entendido o que eu fiz, né? Dei um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V e só troquei aqui o vetor para vetor na posição B. Muito bem. Vamos dar uma recapitulada. Define de 10, podemos já aproveitar e trocar aqui que eu esqueci, né? Dimensão, e aqui também maiúsculo dimensão.
menor que DIN, para os 10 valores, a gente vai fazer a entrada, aqui a gente usa o operador ternário. Esse operador ternário, ele está em substituição a isso, fazer um if dessa forma, i mod 2 igual a 0, né? Vamos dizer que eu quisesse fazer dessa forma, então eu teria que fazer isso aqui, né? Abre chave, aí eu coloco B na posição de i, recebe A na posição de i, multiplicado por 5. Deixa eu tirar esse comentário daqui para ficar mais claro. Ponto e vírgula, um else aqui, fecha aspas, else, abre aspas, fecha aspas, e um B aqui, receberia I, desculpa, B na posição de I, A na posição de I, mais 5. Observa que isso aqui é equivalente a esse if. Eu vou deixar até comentado aqui, com barra asterístico, e colocar aqui no final um asterístico barra, para você ver que o funcionamento é exatamente como esse if. Vou deixar aqui na documentação para que você possa estudar. Então vamos executar esse código. Ok? Compilando e executando. Vou entrar com valores que fique fácil de analisarmos o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, seguindo a sequência. Então observe de trás para frente, quando nós falamos da posição par, posição 0, 1 vezes 5 resultou em 5. 2 mais 5 resultou em 7. 3, que é a posição 2, né, que é par, multiplicado por 5, é 15. Posição ímpar agora, somado 9. Posição par, multiplicado 25, e até chegarmos na última posição, posição 9, onde eu entrei com o valor 10, né? 10 somado a 5, 15. Muito bem, finalizado. Bom, você pode, se quiser, testar com uma cadeia de números menor, só trocar aqui o define, né? O DIN, aqui um tamanho menor para o DIN. Espero que vocês tenham entendido a resolução desse exercício, né? Eu gosto sempre, quando comento isso com vocês, entender que não adianta tentar fazer o exercício sem entender a lógica que se pede no exercício primeiro. Galera, na dúvida, dá uma olhada novamente no exercício, execute novamente, teste, né? Pode mandar um e-mail, né? Pode escrever aí nos comentários, né? Pode ajudar o canal também, compartilhe os vídeos, né? Dá um joinha aí, né? Clica no anunciante, né? Dá uma força para o canal. Espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal do Maromo. Um abraço!